Olá, amigos de Safras e Mercados. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 12 de julho. Estamos começando o nosso pós-USDA, em que vamos apresentar os números do relatório de oferta e demanda de julho do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgados no comecinho da tarde desta quarta-feira. Estou com nossos consultores de safras, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro, Elcio, relatório surpreendendo aí um pouco no caso da soja e confirmando aí expectativas mais baixistas para o milho. Elcio Bento, tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro. Olá, Luiz. Também algumas surpresas aí no trigo. Beleza. Antes de mais nada, digo para você entrar em safras.com.br, conhecer a plataforma de safras, quem ainda não conhece, todas as informações, nossos consultores estão lá, nossas consultorias dos diversos produtos agropecuários, nossa agência de notícias, cotações, análises, gráficos, tudo o que você precisa para o agronegócio está lá na nossa plataforma. E no nosso Safras TV, inscreva-se, ative as notificações no YouTube. Todos os dias temos vídeos novos para vocês. Nossas demais redes sociais estão na descrição deste vídeo. Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar falando da soja. Vamos aqui o relatório de julho, portanto, para a soja. Produção americana 23-24 indicada em 117 milhões de toneladas. Em junho eram 122,7 e o mercado, na média, esperava 115,7 milhões de toneladas. Os estoques americanos 22-23 colocados em 6,94 milhões de toneladas contra uma expectativa média do mercado de 6,4 milhões de toneladas, e ali junho a gente tem que no relatório passado eram 6,26. Os estoques americanos 23-24 indicados em 8,16 milhões de toneladas, número acima da expectativa do mercado, que trabalhava em média com 5,6, e no relatório de junho eram 9,5 milhões de toneladas. Aí temos os estoques globais, vou citar o 23-24, que foi colocado em 120,98 milhões de toneladas, quando o mercado esperava 120,4, e mais abaixo temos ali as indicações da produção do Brasil 22-23, mantida em 156 milhões de toneladas, da Argentina 25 milhões de toneladas, e a produção brasileira 23-24, indicação 163 milhões de toneladas, e a Argentina 23-24, 48 milhões de toneladas. Bastante números aí, Luiz. Fica à vontade para o que mais. Claro que todo mundo estava atento aos números de produtividade americana e a produção depois daquele relatório de final do mês passado. Exatamente, Alessandro, é um relatório que traz alguma surpresa, sim, no caso da soja. Não dá para dizer que é um relatório totalmente baixista, tá? Até porque se a gente analisar, naturalmente, a gente teve corte, né, de produção, corte de estoque. A grande questão é que os cortes foram pequenos, perto do que o mercado estava esperando. O mercado estava esperando cortes maiores. Surpreende o USDA não cortar a produtividade de soja, né? Eu não vejo muito motivo para o USDA continuar mantendo uma produtividade de 52 bushels por acre, enquanto as lavouras aí pioraram ao longo de todo o mês de junho, né? Então, esse é o principal dado, na verdade, que mexe com todos os outros, né? Porque, naturalmente, o USDA confirmou aquela área de 83,5 que ele trouxe no relatório do dia 30. Só esse corte de área já tira 5 milhões de toneladas de produção. E o USDA cortou esses 5, um pouquinho mais, 5,7 milhões aí de produção, enquanto o mercado esperava um corte não só de área, como de produtividade, que levaria a um corte de produção aí de mais de 6, 7 milhões. Então é isso que surpreende, Alessandro. E naturalmente esse corte menor do que o esperado também leva a um estoque, a um corte de estoque menor do que o esperado, ou seja, o USA trouxe um estoque acima do que o mercado estava esperando, bem acima, na verdade. O mercado esperava por um corte de 4, 5 milhões e o USDA cortou só 1,5, 1,4 milhão. Então, realmente é um relatório que surpreende por esse lado, embora ele tenha confirmado o viés de cortes, esses cortes foram pequenos. Então, como o mercado esperava por uma produção menor e por estoques mais apertados, e se antecipou a isso, né, trazendo valorização para os contratos futuros, a gente tem um movimento de queda agora após o relatório, porque o mercado esperava, né, por cortes maiores. Então, é um relatório que surpreende. Eu acho que o USDA
não está sendo muito coerente, né? No momento que ele nos mostra semanalmente piora nas condições de lavouras ao longo de todo o mês de junho, né? Nos mostrou isso. E não traz um corte de produtividade agora, eu acho que ele não está sendo muito coerente e provavelmente ele vai ter que cortar mais à frente, né? Se as lavouras não melhorarem. Então é um relatório que surpreende sim. Com relação à produção brasileira e argentina, a gente não teve nenhuma mudança. Eu diria que o único número baixista, de alguma forma, Alessandro, é realmente esse aumento pequeno, mas né, um aumento de estoque na temporada 22-23, estoques de passagem. Não muda muita coisa, mas esse a gente pode dizer sim que é um número baixista. Eu acho que, embora o mercado esteja caindo agora, nesse momento pós-USDA, eu não acho que mudou a tendência para o mercado. Né? A gente tem que lembrar que o USDA cortou bem a safra americana, deveria ter cortado mais, mas cortou aí, trouxe um corte bem relevante, né, de quase 6 milhões de toneladas. Então, eu acho que o mercado está no momento agora, pós-relatório, mais negativo, mas eu acho que, dependendo do que acontecer com relação ao clima, o mercado pode voltar a subir aí em sessões posteriores. Olha, Luiz, vamos mudar para o milho aqui. Também produção americana acima da expectativa do mercado, mais acima ainda do que na soja. Produção americana 23, 24, indicada em 389,1 milhões de toneladas, contra uma expectativa média do mercado, que era de 384,8, e em junho eram 387,7. Estoques americanos 22, 23 de milho, indicados em 35,6 milhões de toneladas. O mercado esperava na média 35,7, em junho eram 36,9. Os estoques americanos 23, 24, 57,4 milhões de toneladas. Mercado na média trabalhava com 55 e em junho 57,3 eram indicados. Os estoques globais, temos ali 22, 23, 296,3 milhões de toneladas. 23, 24, estoques globais colocados em 314,1 milhões de toneladas, acima da expectativa média do mercado, que era 312,4 milhões de toneladas, e ligeiramente acima do número de junho, que era 313,98. Aí vamos para a safra sul-americana, safra brasileira 22-23 indicada em 133 milhões de toneladas, um pouco acima do número de junho. Safra da Argentina 34 contra 35 de junho. E ali do Brasil a gente tem indicação já da safra 23-24 em 129 milhões de toneladas e a da Argentina em 54 milhões de toneladas. Luiz, milho também aí acima daquilo que o mercado aguardava. Algumas surpresas também no milho, né? Na verdade, o mercado, de uma forma geral, esperava por uma produção um pouco menor. A gente até comentou isso na segunda-feira, não sei se tu lembra, Alessandro, que eu achava que o USDA podia não cortar tanto a produção americana ou até mesmo elevar a produção. E, de fato, ele elevou, porque né, trouxe aquele aumento de área lá que a gente estava esperando, de 2 milhões de acres, que o USDA nos trouxe no dia 30. Naturalmente, isso aumentou o potencial produtivo e não houve corte relevante na produtividade. Então, isso acabou trazendo uma safra maior para os Estados Unidos, enquanto o mercado esperava por uma redução, mesmo que pequena. Então, nesse caso específico do milho, de uma forma geral, apesar de ele não ter trazido corte de produção, ele confirma uma certa expectativa de ser um relatório baixista, né? Principalmente pelo maior potencial produtivo americano em cima de uma área maior. Então, de fato, um relatório bem baixista agora para o milho, confirmando, né, que a gente estava prevendo anteriormente, de uma possível produção ainda muito grande nos Estados Unidos, inclusive agora maior do que a gente estava esperando anteriormente. Estoques maiores, naturalmente, também. Esse é outro número que surpreende, porque o mercado esperava aí um pequeno corte de estoque. Então, assim, resumindo, no caso do milho, confirma um relatório bem baixista, um pouco diferente da soja, né, que a gente não pode considerar tão baixista assim, porque trouxe cortes importantes. No caso do milho, esse aumento de produção e aumento de estoque aí traz esse viés mais baixista, bem mais baixista, né, no caso do milho. Então, como a gente vem comentando, o milho aí se confirmando uma produção desse tamanho, né, tão grande aí como o USA está prevendo, a gente, né, deve ter um milho aí nas posições pós-setembro, buscando os 4,50 ou até menos em Chicago. Então, o mercado está reagindo bem negativamente a esse relatório. No caso dos números da América do Sul, a gente não teve nenhuma mudança relevante, né? A gente tem que ver como é que vai ser a colheita da safrinha agora, mas a gente não espera por nenhuma grande mudança nos próximos relatórios. Realmente, o que pesa agora é esse aumento de produção e de estoque americano, aí, no caso do milho.
Beleza, Luiz? Vamos para o trigo agora, ver com o Elcio se teve surpresinha no trigo. Vamos lá. Trigo, safra americana 23-24, colocada neste relatório em 47,3 milhões de toneladas, número total, acima da expectativa média do mercado, que era 45,6 milhões de toneladas, e a gente tem que em junho eram 45,3 milhões de toneladas a expectativa. Os estoques americanos 22-23, 15,8 milhões de toneladas, o mercado esperava na média quase 15,9, em junho eram 16,5 milhões de toneladas. Os estoques americanos 23-24 de trigo foram colocados em 16,1 milhões de toneladas, o mercado esperava na média 15,46 e em junho eram 15,3. Aí temos os números de estoques globais 22-23 em 269,3 milhões de toneladas, o mercado esperava na média 266,2 e em junho eram 266,7 milhões de toneladas. Temos os estoques globais 23-24 indicados em 266,5 neste relatório, o mercado esperava na média 270,8 e em junho eram 270,7 milhões de toneladas. Elcio, o que te chamou e também o que chamou a atenção do mercado mais neste relatório? Então, Alessandro, eu acho que para mim a principal surpresa que tem foi exatamente a elevação da área norte-americana. Eu acho que vai mais ou menos em linha do que eu havia falado, que é uma certa falta de coerência quando a gente vê lavouras de primavera piorando, a gente vem de uma safra de inverno que terá abandono de áreas que não se via desde 1917. Então, era tudo para indicar, a minha percepção era que nós poderíamos ter até algum recorte, né, dos números anteriores. Mas o USDA achou em algum lugar em mais 2 milhões de toneladas. O que pode estar acontecendo aí? A gente está tendo a evolução da safra, está sendo colhida, e é bem verdade também que as condições de lavouras de inverno, apesar de serem ruins, elas são melhores do que as do ano passado, e a gente tem uma área colhida, né, uma projeção de área ser colhida muito parecida, né, mesmo com o abandono de área do ano passado, a área plantada foi maior. Então, esses níveis de produtividade que estão sendo verificados com o avanço da colheita podem ter, enfim, dado argumento para que a gente tivesse essa recuperação de produção nos Estados Unidos. Então, mas surpreende, é uma surpresa, porque o mercado esperava uma leve alta, ou até, na minha percepção, poderia ter uma queda. E outra surpresa ainda dentro dos Estados Unidos está uma expectativa de aumento do consumo para ração, que também pode ser alguma questão interna, né, de característica de mercado, mas com essa percepção de que o milho vai ter preços mais baixos, o consumo para ração animal normalmente não tem por que aumentar. Então, são as surpresas que a gente tem. Em termos globais, veio diferente do que o mercado projetava, mas a nossa percepção era de que, pelos números que a gente vem verificando em termos globais, seria normal um recorte, né, um corte da produção global, que teve um corte no total de 3,5. E esse corte, já considerando o aumento de 2 milhões dos Estados Unidos, também o aumento que teve no Paquistão. Então, essa redução da produção e, consequentemente, daí vai derrubar também os estoques, porque o consumo segue uma tendência de crescimento. Essa redução ela vem porque a gente está com condições bastante complicadas, especialmente na China, que recentemente voltou a receber lavouras recebendo muita chuva num período ainda de colheita, que pode reduzir, além de produtividade, de quantidade produzida, mas especialmente qualidade. A gente teve o USDA mantém essa área, essa produção, né, chinesa. O Canadá, que teve um recorte um corte de 2 milhões de toneladas, e por lá também a condição de seca é bastante complicada. Além do Canadá, a União Europeia, e também é justificado, especialmente a Alemanha, que é a terceira maior produtora de trigo, está com condições climáticas complicadas, e a Argentina, que a gente esperava, havia comentado, as safras da Argentina já tem um número que era bem menor do que o número norte-americano, e agora o USDA cortou a área norte-americana em 2 milhões de toneladas, acho que vindo a área argentina, perdão, e vindo para um número mais dentro da normalidade. Então, em termos globais, eu acho que agora está mais alinhado. Se a gente perceber ou pegar o número do Sistema de Informação de Mercado Agrícola do G20, está com 783,
o número do USDA ainda é 796. Se a gente considerar que pode ter ainda mais algum ajuste, especialmente na safra chinesa, a própria safra indiana, então eu acho que a gente caminha para ter um cenário global de oferta e demanda um pouco mais ajustado do que a gente estava ou está percebendo ainda mesmo com esses números, com esse corte que a gente teve. Joia, Elcio, vamos uma rodadinha final aqui falando de Bolsa de Chicago. Vamos ver como está operando nessa reta final já para o fechamento dessa quarta-feira. Temos aqui soja em grão, o contrato novembro, operando a 13,29 com uma queda de 2,2%. O milho, contrato, vamos pegar aqui o dezembro, operando a 4,87, com uma queda de 2,9%. O Luiz fala aí, então aí da soja e do milho, como é que ele está vendo o comportamento dessa queda aí em dia de relatório. Tem a ver, né, Luiz? Claro, como eu falei, no caso do milho, né, o mercado refletindo bem negativamente esses números aí baixistas do relatório, de fato baixistas, né, então faz sentido, é algo amparado fundamentalmente pelos números do USA. E no caso da soja, eu acho que é só um movimento aí mais de susto pós-relatório, digamos assim, né, como eu falei, como o USDA trouxe cortes menores do que o esperado, mas ainda são cortes, né? A gente não pode considerar ser um relatório totalmente baixista, né? Então eu acho que é só o mercado se ajustando aí frente a alguma possível sobrevalorização que aconteceu antes do relatório, esperando por números mais baixos, né? Que não vieram. Eu acho que o mercado naturalmente vai voltar a olhar para clima. A gente teve uma semana melhor nos Estados Unidos agora com relação ao clima. É possível que o USDA traga uma melhora nas condições de lavouras no relatório de segunda-feira, relatório semanal. Mas tem que melhorar muito ainda para poder confirmar esses 52 bushels por acre, pelo menos no meu entendimento. Então, e na outra semana, né, de 8 a 14 dias, os mapas apontam para a volta de um clima um pouco mais seco. Então, o mercado pode voltar a se preocupar. Eu acho que é só um momento aí, acho que é só momentâneo no caso da soja. Eu acho que a soja pode voltar a ganhar alguma firmeza aí se o clima voltar a piorar. E como eu falei, né, agora a gente trabalha com uma safra menor nos Estados Unidos e se as lavouras não melhorarem as condições, é possível que o USDA traga novos cortes no relatório de agosto. Beleza, vamos falar para o Elcio aqui como é que está operando nosso trigo. Temos aqui o contrato setembro, 6,37 um quarto, com uma baixa de 3,5%, Elcio. Eu acho que o susto da soja também pode ser considerado aqui no trigo, porque a gente tem, em que pese essa elevação da produção, ainda é uma situação bastante ajustada. Os números de disponibilidade de exportação nos Estados Unidos ainda são apertados. E, em termos globais, o relatório foi altista. Então, o movimento que traz essa repercussão do mercado a um número que veio, enfim, um número de produção e estoques que vieram acima do que o mercado esperava, é normal que o mercado ajuste. E afora isso, fundamentalmente falando, a gente está naquele período de ingresso de safra. Então, está entrando trigo, apesar das incertezas de redução de produção em algumas regiões, o mercado ainda sente essa pressão sazonal do ingresso de safra. Mas também acho que é muito mais um movimento de susto de um relatório que veio diferente do mercado. O pessoal se ajusta dentro das operações e a tendência também para o trigo é que siga pressionado não por esse número, mas momentaneamente pela questão da pressão de entrada de safra. Ao longo do ano, não tem muito espaço para esse mercado continuar caindo. Beleza, agradeço muito o Elcio e o Luiz. O trabalho deles, a consultoria deles e dos nossos outros consultores estão no safras.com.br, plataforma Safras, peço uma demonstração gratuita, inclusive sexta-feira, um recado para vocês, temos uma live com intenção de plantio dos nossos consultores, se informe em safras.com.br, vamos deixar na descrição um link para você poder ver os detalhes dessa live, com a intenção de plantio já da safra nova, né? Obrigado, Luiz. Obrigado, Elcio. Até a próxima. Um abraço, até a próxima. Valeu, até a próxima.